Expansão de roteiro, meu parceiro. Vocês viram, né? O último capítulo, meu nobre, foi a prova nítida. Se você se perguntava, caralho, o que que aconteceu com Sukuna? 238 foi a resposta pra você. Sukuna, meu parceiro, tá com isso aqui na mão, ó. O homem roubou o roteiro de... Eu nem sei mais se é Gege que tá escrevendo aquela porra. Puta que pariu. Acabou pro Sukuna. Eu já ouvi isso. Acabou pro Sukuna com Gojo. Onde estamos? E Brunão. E Bruno Bandeira acabou pro Sukuna. Itadori revela seu novo poder. E a farsa da morte de Satoru Gojo. Mano, eu li de mentira. Eu falei, é Bruno, mano. Bruno Bandeira é o cara, bora lá. Técnica que foi responsável por matar. Ah, é. Antes que eu esqueça. Fã de Pikachu. Igual, pô, o Pikachu durou igual os fãs de Pikachu duram na cama. Rapidinho. Satoru Só pra Gojo, zoar. um ataque capaz de cortar o mundo, mas que foi facilmente evitado pelo deus do trovão Hajime Kashimo, o que fez a gente se perguntar por que o Deus? 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 Caralho, mano. É o cara com 400 anos voltou pra não durar um capítulo. Podre, ridículo, bucha. Eu não falei? O cara é bucha, mano. O cara é bucha. Não tanca, não dá. E os caras dizendo, caralho, Deus do Trovão é nível mais forte que Satoru Gojo. É? É, pô. É? feiticeiro mais forte também não foi capaz de fazer o mesmo. Seria essa uma incoerência de roteiro? E finalmente tivemos a Estamos falando de quem? Jeja Kutami, que é mais incoerência que a morte de Gojo. chegada do nosso menino Itadori ao campo de batalha indo com tudo pra cima de Sukuna. Mas algo parece diferente. Itadori Mas aparece... não tá parecendo o braço do Piccolo, mano? Caralho, mano. Isso aqui tomou uma dose de roteiro fudida, mano. Caralho, quero nem ver. com garras nas suas mãos e seus braços parecem completamente modificados. Que tipo de poder será esse? Você vai entender tudo isso nessa análise Sabe de mais qual que é? capítulo completamente insano de Jujutsu Kaisen. Muita coisa pra gente comentar Insano não, mano. Não diria insano. no vídeo de hoje, então já chega amaldiçoando o botão do like e pra você ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Bora, Kaisen, pô, bora. lembra de conferir a sua inscrição e Rocha aí, rocha aí, rocha aí, pô. Rocha aí, rocha aí, rocha aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, pô, vai, vai. ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo Bora, novo bora. e sair correndo assim que o vídeo for lançado. E com a sua inscrição, a gente pode alcançar a marca de 800 mil inscritos até o final desse ano, então eu conto muito com a sua ajuda pra esse ser o meu presente de Natal, quem sabe, né? Beleza? E falando no Rei das Maldições, está cada vez mais perto da gente ter a confirmação da sua linhagem com o nosso menino Itadori. É só a gente olhar o quão parecido é o avô do Itadori com o Caralho, a feiura é igual. Sukuna, que a gente pode ver que a genética não mente. E já que a gente falou em genética, é sempre bom lembrar que a calvície, por exemplo, atinge cerca de 50% dos homens. Isso significa que metade de todo mundo que assistiu esse vídeo tá ferrado, ainda bem que eu não tô assistindo. E você que acha que tá tranquilo porque é novo, fique sabendo que aos 20 anos de idade, a chance de sofrer com queda capilar já é de 20%, e com o passar do tempo ela só vai aumentando. Mas pode ficar tranquilo, Não mexa não, né? Problema. Isso, Bruno. Então bora começar a se cuidar hoje. Começamos O cara já tava me iludindo. o capítulo com a frase do narrador. O que Hajime Kashimo viu quando começou a analisar Ryomen Sukuna foi plenitude impecável. E a gente vê a silhueta. Galera, olha só, nós estamos hoje aqui em mãos com esse tablet da Blackview, um lançamento muito legal.
Mano, e diga-se de passagem, mas o Pikachu tava viado pra caralho nesse capítulo, hein, mano? do rei ao fundo com sua energia fluindo ao redor dele. E vocês vão ver que metade desse capítulo, pelo menos, foi o Hajime, ó, mamando Sukuna, dizendo o quão lindo ele Caralho, mano. Leu a mente. é, mas como ele é um espetáculo. E nossa, com aquela boca dele, né? Que a gente viu no capítulo passado a técnica. Mas a parte mais interessante vem na página seguinte. Só contextualizando pra vocês, nos capítulos anteriores a gente entrou numa discussão sobre o quão relevante para o Sukuna seria ele ter o seu corpo original de volta e o quanto isso teria feito, na verdade, diferença na sua luta contra o Satoru Gojo, já que a gente viu, né, o próprio Satoru Gojo dizer que o Sukuna não havia usado todo o seu poder. Então, nesse capítulo, temos o narrador fazendo Diálogozinho forçado da porra, não pude falar isso. questão de dizer o quão vantajoso para o Sukuna é estar na sua verdadeira forma de volta. A gente pode ver o Sukuna numa pose ali muito foda e a fala do narrador dizendo o seguinte, abre aspas, mesmo quando está com as suas mãos conectadas fazendo selos de mão a outras duas mãos vazias. Nesse caso, né, para poder usar as suas ferramentas amaldiçoadas com as outras duas mãos, como aqui, né, ele tá segurando agora. E enquanto recita sua conjuração verbal, pode fazê-lo sem parar. Ou seja, enquanto ele bate, ele mama. É basicamente isso. Não sobrecarregando seu sistema cardiopulmonar. Nisso a gente vê o bocão aberto na barriga do Sukuna, que é de onde parece estar saindo a conjuração verbal ao invés da boca normal. Olha, não é como se essa tal sobrecarga pulmonar tivesse sido apresentada como um grande problema pra gente antes. Mas ainda assim, né, eu achei interessante a gente saber a função daquele bocão na barriga do Sukuna, que sempre foi algo que particularmente me intrigou bastante, né? Então, no fim das contas, não era só uma bocona para soltar hipérboles e falácias pela barriga. E o narrador continua. Ter o dobro de braços e bocas em comparação a uma pessoa comum, do ponto de vista de um feiticeiro, isto é, uma vantagem definitiva. Além disso, apesar de ter um corpo tão anormal, ao mesmo tempo, nada disso comprometeu nenhuma de suas funções corporais. Então a gente pode ver como todo o corpo do Sukuna foi modificado, acredito eu que por ele próprio, para que ele pudesse otimizar as suas capacidades de luta, seja usando essas ferramentas amaldiçoadas ao mesmo tempo em que conjura selos de mão, seja através da conjuração verbal feita pela sua segunda boca na barriga. Agora eu queria saber se essa deformação, que mais parece uma máscara de Hollow, né, no rosto do Sukuna tem alguma função ou não. Afinal, se a estrutura corporal do Sukuna se baseia em uma maior quantidade de membros e partes do seu corpo, como os braços e a boca, isso deveria se aplicar também, né, aos olhos do Sukuna, que também possuem um número dobrado no rosto. Então eu deduzo que isso seja para que o Sukuna tenha uma visão, um melhor campo de visão, mas ainda assim essa carapaça, né, no rosto ainda me deixa meio intrigado. Agora sobre o quanto o Só isso? Te deixa intrigado? corpo original do Sukuna teria sido relevante na luta contra o Gojo. Obviamente, né, que dessas formas práticas que o narrador citou, além da ferramenta amaldiçoada que ele deixou para usar contra... Acredito eu que Gojo tancaria de boa. os outros feiticeiros a partir de agora. Mas fora essa questão prática, o nível de energia amaldiçoada do próprio Sukuna seria, né, basicamente o mesmo, independente do corpo que ele usasse. A gente só não sabe se esse... E não, cara, Gojo não foi derrotado por Sukuna, cara. Gojo foi tirado de cena, meu nobre. Você entendeu? Eu sei que você já ia... E por que ele perdeu pelo Sukuna com duas mãos? Perdeu onde, pai? Mostra aí, não foi? Perdeu? Pelo amor de Deus, irmão. esse corpo original do Sukuna poderia ter uma, quem sabe, resistência natural maior do que o corpo do Megumi, que fizesse, né, uma diferença em conseguir tancar, por exemplo, os golpes do Gojo com uma maior eficiência, né? Mas eu particularmente acredito que isso não tenha uma relevância significativa, porque o que conta mesmo em Jujutsu é o nível de energia amaldiçoada. E Gojo é o Gojo, né? Salvo exceções,
como o Itadori, né, que é basicamente resultado de um experimento e por isso, né, ele tem um físico tão forte. Nossa, agora aqui vai ser esse cara, mano. É, Akutami. De forma natural, mesmo sem ter energia amaldiçoada. No comecinho da história a gente viu isso melhor. Na página seguinte temos mais algumas informações interessantes sobre o Sukuna. Descobrimos o nome da segunda ferramenta amaldiçoada do Sukuna, chamada de Asparas, que eu ainda torço para que ela apareça de alguma forma que seja para que o Sukuna ele fique de verdade na sua versão completa, assim como mil anos atrás. Pô, esse cara já tá na completa, pô. Caralho, não fica nunca. Sabe? Pô, completaço, forma original e as duas ferramentas amaldiçoadas sim. Só não sei como é que vai surgir, vai sair da boca da barriga? E descobrimos também o tanto de gente que o Sukuna varreu no passado, incluindo os remanescentes do clã Sugawara. E esse é um nome interessante, né? Pra quem não lembra, um membro desse clã chamado Sugawara no Michizane foi o ancestral em comum do Satoru Gojo e do Yuta Okkotsu. Voltamos à luta entre eles e depois de uma troca de golpes, Sukuna começa a recitar o encantamento da técnica responsável por matar Satoru Gojo, mais uma vez através da boca na sua barriga. Escamas de dragão, repulsão, par de meteoros. É melhor desviar disso. Destrinchar. Nisso, vemos o corte surgindo em frente ao Hajime, que pra quem não entendeu direito esse frame ali de baixo... É melhor sair daí, rapaz. Ele teve uma parte da sua mão cortada, mas ele ainda conseguiu desviar do corte, assim como alertado pelo Sukuna. E vemos o Hajime dizendo, foi isso que finalizou Satoru Gojo, um ataque que corta o mundo. Nossa. Vamos lá então, galera, vamos lá que essa parte aqui, ó, essa parte, vamos lá. Primeiro, com essa cena, galera, a gente vê que o nome da técnica já é forçada, tá ligado? E para compensar o fato de não termos visto a execução dessa técnica contra o Gojo, o autor ele fez questão, né, de mostrar essa técnica pra gente contra outros feiticeiros. Pô, mas se o Jeji fez isso, caralho, pô, compara Pikachu, uma técnica sendo executada no Pikachu contra o Gojão, puta que pariu, hein, Akutami? Puta que me pariu. No caso Hajime Kashimo, para que a gente pudesse entender um pouco melhor como ela funciona visualmente. O que na teoria seria algo muito bom, né? Mas que na prática essa cena só fez com que a derrota do Gojo fosse ainda mais questionável. Mas vamos lá primeiro sobre a definição. Eu sempre fiz frente no cara. Pô, tu fica se achando, o cara ganhou pro roteiro, mano. Tá em todo lugar, velho. Os caras não vê, mano. Caralho. Puta que pariu, mané. Definição dessa técnica, como é bom vez, estar certo, né, o universo. Esse corte era materializado diretamente dentro da barreira do infinito para atingir somente o Satoru Gojo, ou se esse era um corte que cortava absolutamente tudo. E sim, essa é uma técnica que corta toda a barreira do infinito junto do próprio Satoru Gojo e quem estiver dentro dela, né? O Sukuna disse nos capítulos anteriores que esse não era um corte projetado como os que ele costuma fazer, então a gente assume que esse seja um corte que se materializa no espaço. Agora, como ele conseguiu cortar o infinito do Gojo? Porque o infinito do Gojo é como se partisse do ponto A até o ponto B, onde o ponto... Brunão, tu sabe como foi, Brunão. Tu sabe, aí, irmão. Eu vou dar uma pista. Começa com R e termina com eiro. O ponto A seria, por exemplo, o número 1 e o ponto B seria, vamos dizer aqui, o número 2. E como a gente sabe, entre os números 1 e 2 existem outros infinitos números que na prática fazem com que qualquer coisa que se aproxime do Gojo desacelere até ficar praticamente parado, porque o espaço vai sendo dividido infinitamente, assim como os números existentes entre o 1 e o 2. Por isso que eu falei, por que a Akutami não mostrou? Porque se ele mostrasse, ia ficar mais nítido a forçada de roteiro ali, pô. Simples.
2. Então, o que o Sukuna fez foi criar um corte que não avança em direção ao Gojo e, portanto, não fica suscetível à desaceleração do infinito, mas sim materializar um corte que preenchesse todo o espaço entre esse número 1 e o número 2, incluindo o próprio Satoru Gojo, que, né, no caso, estaria ali depois da barreira do infinito ali. Pum! É por isso que esse foi dito ser um ataque que corta o mundo, o espaço, a realidade, o plano material, porque simplesmente não importa a distância que esse espaço ocupe, tudo aquilo vai ser dividido de forma... Aí eu te pergunto, tem nexo? Tem nexo? Instantânea. Entendido, galera? Só pra então a gente, esclarecer mais uma vez esse ponto aqui também. Vamos lá. Só que essa técnica, já de cara, fez a gente pensar que o Sukuna poderia simplesmente matar todo mundo a hora que ele quisesse, já que a gente não viu exatamente como tinha sido aquele corte contra o Satoru Gojo. O Sukuna, ele até diz, né, que essa foi uma técnica quase impossível. Mas que, galera, pra mim, não pareceu nem um pouco quase impossível. E esse eu acho que foi o principal problema Nesses diálogos de Akutami, cara. Puta merda. Puta que pariu. na derrota do Gojo. Foi uma técnica extremamente apelona e teoricamente quase impossível de se criar, mas que na prática faltou o autor ele mostrar toda essa complexidade, essa dificuldade em executar essa técnica. E como Mostrar o quê, pô? Mostrar o quê? O único jeito dele deixar isso nítido era se ele viesse falar, ó, matei porque não dava, Gojo é quebrado demais, tinha que tirar ele dali pra os outros buchas se desenvolver, porque não dava não, pô. Entendeu? Aí eu tive que tirar ele. Ver essa complexidade da criação dessa técnica de forma mais palpável no mangá, pareceu que o Sukuna, depois de ver uma Horaga criar essa técnica, só ficou apanhando depois daquilo de graça, ao invés de executar a técnica de uma vez. Só que agora, esse capítulo trouxe um segundo grande problema, que foi o Hajime ter conseguido desviar desse corte e o Satoru Gojo, por algum motivo, não. Ou seja, Ai, caralho. Ai, Akutami. não é um corte Precisa eu falar alguma coisa? Precisa? Tá bom. Meu Deus, dá tempo, pô. Dá tempo ainda de desistir de ser fã de Sukuna. Dá tempo. absoluto que não pode ser desviado como a gente poderia teorizar aqui. Porque esse foi um outro ponto, né, que a gente ficou sem resposta. O Gojo, antes de ser cortado, estava numa condição física muito boa, muito favorável, enquanto o Sukuna estava só o caco. Mas Exatamente. Aí os caras vêm com... Tem como? O Sukuna é superior. Ele é muito mais forte. Caralho, mano. Porra, os caras não entendem que o cara Sukuna, rapaziada. Por que que ele foi isento? Ele ficou ali. Por quê? Tinha que ter alguém pros Bucha tentar evoluir. Pelo amor de Deus, do caso do Bucha e do Pikachu, o cara não durou nem um capítulo. Não teve nem o que desenvolver ali. Acredito eu que seja pro Bucha lá o Itadori, né? Pra ele ter algum destaque. Porque, tipo, se ele deixa o Gojo ali, mano, não dá, velho. Não dá se ele aplicasse essa teoria que faz sentido do Gojo, pô, perceber, caralho. E o Gojo mesmo ele teve no braço, ele poderia ter, né, enxergado aquele, opa, entendeu? No caso do Pikachu, cara. Pô, Pikachu tá aqui, Gojo tá aqui, mano. Não faz, né? Mano, eu falo, pô, é forçado pra caralho. mesmo assim, o Sukuna conseguiu executar a técnica e por algum motivo o Gojo não conseguiu desviar daquilo. E aqui, né, óbvio, né, vocês vão dizer, Brunão, mas peraí, né? Mas é que o Sukuna avisou pro Hajime nesse capítulo que era pra ele desviar, né? Que era melhor ele desviar do que tava por vir. Cara, os moleques é assim.
por isso o corte pegou só de raspão ali e ele conseguiu desviar, só pelo aviso do Mas como que desvia de algo que é indesviável? Mesmo que eu fale pra você desvia, se o ataque é o ataque do caralho, impossível mesmo eu avisando, impossível você desviar. Sukuna. Fora, né, que o Hajime também teve a sua visão melhorada por causa da sua técnica inata. Então veja Tá. E Sukuna contra Gojão, Gojo é cego. Porra, olha o tanto de furo, mano. bem, calma aí. Segura, porque capítulos anteriores, segundo o próprio Sukuna, antes de um feiticeiro ativar uma técnica amaldiçoada, a energia do feiticeiro flui através do seu corpo a partir do seu núcleo. E isso pode ser visto e analisado a ponto da pessoa deduzir que tipo de técnica será usada pelo oponente, assim como o próprio Sukuna conseguiu deduzir que a técnica que o Satoru Gojo iria usar naquele momento em que ele explica isso seria o brilho vermelho. Então o Gojo podia ter lido esse fluxo de energia vinda do Sukuna não só de forma natural, como o Sukuna também fez, mas de forma ainda mais aguçada por causa dos 6 olhos, que servem justamente para enxergar esse fluxo de energia como ninguém. Inclusive, o Gojo ele já tinha visto essa técnica ser executada pelo Mahoraga, então ele podia muito bem ter deduzido o que estava por vir partindo da técnica do Sukuna. Fora que, mais uma vez, o Gojo estava numa condição física muito boa que não justifica ele não ter conseguido, por exemplo, se mover. Na verdade, era justamente o contrário. Era o Sukuna... Cada frase do Bruno só abre mais o furo desse roteiro, né, mano? que estava só o pó da rabiola, e mesmo assim, ele foi aparentemente capaz de recitar o encantamento verbal, fazer o gesto de mão, e mesmo com tudo isso, o Gojo não fez absolutamente nada. É muito estranho, né? Isso, galera, é pra você ter uma noção, tá? Do que se diz forçação de roteiro. Tinha que tirar o homem. Se Satoru Gojo ficasse, Sukuna, ó, Itadori, ó, não dá, mano. O homem, Gojo, é o mais pica, cara. Isso é incontestável, meu parceiro. Incontestável. Incontestável. Bom, vamos falar de amor agora, porque o amor venceu nesse capítulo. Sukuna relembra como a Yorozu tentou lhe ensinar o que era o amor e como ela dizia que ele não entendia o que era o amor. Eu confesso que eu me senti lendo Boku no Hero nessa parte, Mano, eu confesso, umas partes desse capítulo é dividido em duas. Ridículo e patético. Puta que... Essa é uma das partes ridículas. Inclusive, saudades. Tenho que colocar a leitura em dia, né? Isso. Enfim, em meio ao diálogo, a batalha continua e Sukuna lança um corte em formato de grade em direção ao Hajime, e o que vemos na página seguinte parece preceder a sua derrota completa e mais uma vez em off-screen. Meu amigo tá virando... Um merda desse aí, porra. Um bosta, um lixo desse, mano. Off-screen é honra pra ele, mano. rotina agora, né? Tá virando rotina a galera ser derrotada em off-screen, mas enfim. Seria mais sacanagem, o cara não deu uma tela pra Gojo e ia dar pra um lixo desse. Aí é foda, né? O flashback então começa. Na verdade, temos uma conversa entre o Hajime e o Sukuna num plano astral que já parece ser também ali muito parecido com o que aconteceu com Satoru Gojo, que seria o Hajime prestes a ir de arrasta pra cima. Sukuna diz que... Se tem... Veja bem, se você vê a partir de agora, se você vê um flashback, o cara que tiver naquele flashback tá morto. É exato, é basicamente isso. Figuras como ele e o Hajime são amados por serem simplesmente fortes, que as outras pessoas buscam um reconhecimento por parte deles quando os desafiam para uma batalha, e que atendendo a esses pedidos e retribuindo ao matá-las de forma absoluta seria uma forma de demonstração de amor. E Sukuna ainda diz por que decidiu dividir a sua alma em objetos amaldiçoados para atravessar as eras,
ao dizer que o sabor humano é diversificado e passageiro e que há o suficiente para petiscar e matar um tempo até o dia de morrer. Então, o Sukuna, galera, basicamente ele vai vivendo um dia após o outro. E apostar o quê? Que Sukuna retomará essa frase quando perder forçadamente pro Itadori. Vamos apostar? Né? Se entretendo e levando a vida de acordo com o momento, se divertindo, matando e comendo até o dia em que ele acabe morrendo. Só que esse dia parece estar se aproximando, porque na página seguinte vemos a Apostar? expansão de domínio do Hakari sendo quebrada. A rave. Acabou. Acabou. O Bucha chegou. Por Aomi, aparentemente, ao mesmo tempo em que Itadori e Higuruma Ei, moleque. caem dos céus, como se fosse ali se transformar num titã ali mordendo o próprio braço. Primeiro, galera, por que todo mundo apareceu caindo do céu? Pode ser que os corvos manipulados pela Mei Mei tenham levado o pessoal para o cenário da batalha, né, em meio aos céus. Eu acredito que essa seja Essa meio, vou falar pra tu. uma possibilidade. E como já foram 3 personagens caindo do céu, pode ser que o resto da galera também, né, esteja planando no ar acima deles ali, só esperando o momento certo pra entrar em cena também. Agora, todos os 3 personagens que apareceram têm habilidades maravilhosas para ser usadas contra o Sukuna, tanto o Itadori, quanto o Hakari, quanto o Higuruma, mas eu quero muito ver, particularmente, o Higuruma usar a sua expansão de domínio contra o Sukuna. É a única coisa que eu fiquei interessado nesse capítulo, é isso aí. Porque, pra quem não lembra, a expansão de domínio do Higuruma simula o cenário de um tribunal onde não se pode usar qualquer tipo de violência física. Então, Vamos ver como é. Porém, aqui vamos ter um embate de roteiro, né? Vamos ver pra quem Gege vai ceder. imagina o Sukuna ele tendo que ser julgado pelos seus crimes num tribunal super formal sem poder fazer absolutamente nada, né? Mas é claro que para isso o Higuruma ele precisaria vencer numa disputa de expansão de domínio contra o Sukuna, o que seria, né, altamente improvável num cenário comum. Fora Jamais duvide de Gege Akutami. Aquele cara é capaz de absurdos. que, mesmo que o Sukuna seja julgado com uma sentença de morte dentro do tribunal do Higuruma, quem executa a pena é o próprio Higuruma com a sua espada da execução. Então o Sukuna ele poderia lutar no corpo a corpo, mesmo sem poder usar a sua energia amaldiçoada, assim como o Itadori fez também. Enfim. Aí não daria pro menor, né? Aí, ó, eu não iria no mano a mano com o Sukuna. Eu sendo esse cara aí, mas, né? Seria um cenário muito interessante ainda assim de se ver, e eu acho que com ele aparecendo aqui, as chances são sim bem altas até. Mas obviamente o que todo mundo tá curioso pra saber é o que está acontecendo com o corpo do De quem? Itadori. Ah, não, A cara, gente não. pode ver que os seus Foi braços... que era do Gojo, pô. Por que sabe de Itadori? Piccolo. Caralho, maluco, com os braços do Piccolo. Caralho, juntou Dragon Ball, Attack on Titan, One Piece. Porra é essa? Quimera. As bandagens, e o Itadori parece estar terminando de amarrar essas faixas com a boca, mas ao mesmo tempo as suas mãos agora possuem garras, enquanto os seus cotovelos parecem ter uma espécie de exoesqueleto. Galera, o que eu acho que está acontecendo aqui, olha só, é o Itadori finalmente sendo capaz de moldar a forma do seu corpo. Lembram daquele livro que continha, né, os estudos sobre o conceito de alma, que foi escrito pela Yuko Tsukumo e que o Itadori teve acesso nesse último mês? Então, era de se esperar que alguma coisa, né, surgisse e saísse daquilo. Galera, como dito pelo Kenjaku, o conceito de corpo e alma em Jujutsu são apenas um só. É por isso, inclusive, que quando o Mahito usa sua manipulação... Eu tô puto ainda. Como que esse filho da puta desviou de um golpe do Gojo, hein? Como? Quem lembra? Ele chegou lá em Shibuya. Caralho, quem viu? Tá no anime, tá, hein? Como que esse infeliz desviou do Gojo, mano? Caralho. de alma, ele acaba alterando também o corpo das pessoas, porque
as duas coisas se comportam como uma só. Então, se o Itadori aprendeu a manipular a sua própria alma, isso significa que ele também pode ser capaz de manipular o seu próprio corpo. É por isso que o Sukuna, que também tem um domínio sobre o conceito de alma, foi capaz de transferir e dividir a sua alma para os seus 20 dedos 1000 anos atrás, e por isso ele também tem essa capacidade de metamorfose, podendo alterar a aparência do seu próprio corpo, seja para assumir a sua forma original nesses últimos capítulos, seja para alterar até mesmo as propriedades do seu corpo original, acredito eu, a ponto de gerar um corpo com 4 braços, 4 olhos e até 2 bocas. Então olha só como esse final de capítulo parece conversar com o começo do próprio capítulo, e isso foi algo genial. A gente vê lá no começo do capítulo toda uma análise da estrutura corporal do Sukuna na sua versão original, enquanto no O Pikachu viado, né? final do capítulo, o Itadori aparece também o quê? Alterando a sua estrutura corporal. Teve gente, galera, cogitando que o Itadori consumiu os outros fetos amaldiçoados lá e por isso ele mudou de forma, mas não é bem assim que funciona. Tudo que o Itadori consome só é convertido em mais energia amaldiçoada para ele, então eu acho que isso não tem qualquer chance de ter uma interferência com o que a gente viu nesse capítulo. Fora isso, foi dito pelo Satoru Gojo que as técnicas do Sukuna iriam ficar gravadas no corpo do Itadori, então falta o Itadori mostrar isso pra gente também. E quando ele mostrar, vai ser muito interessante pelo conceito que foi trazido pelo Gojo nessa última batalha, quando a gente vê que ele sofreu menos danos do seu próprio vazio roxo por ser uma técnica gerada a partir da sua própria energia amaldiçoada. Não só isso, mas no capítulo passado, Ai, caralho. a gente pode ver que os golpes elétricos da ferramenta amaldiçoada do Sukuna não surtiram efeito no corpo do Hajime, pelo próprio Hajime possuir técnicas de eletricidade, por isso ele é praticamente imune a essas técnicas. Ou seja, partindo desses exemplos, o Itadori deve ganhar uma resistência natural aos cortes do Sukuna por ter uma afinidade energética com as técnicas do próprio Sukuna, já que ele próprio vai ser capaz de fazer o mesmo. Como sempre, eu quero saber a teoria e a opinião de vocês aí nos comentários, e lembrando que o link da manual vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado. Caso você queira ver o meu vídeo sobre A morte de Itadori. Tem como o dono do roteiro morrer? Puta que pariu, mano. Caralho, isso vai ser uma forçação de roteiro do caralho, hein, mano. Puta que pariu. É uma pena que não teremos próxima semana, né, velho? Mas, cara, vejam. Vocês vão sentir. É porque os caras que é fã de Itadori, mano. Os caras são. Não vê, né? Os caras não conseguem ver. Uma porra, Itadori, mano. Puta que pariu. O cara é muito bucha, né, velho? O cara teve que. Jeji Akutami sacrificar o mais forte da obra pra poder ele tentar ter um destaque, mano. E se esse filho da puta morrer, aí vai tomar no cu. Porra, o cara conseguir morrer mesmo com o roteiro do lado dele é foda. Mas é isso aí, mano. Acabou. Ou será que, mano, não dá. Não tem emoção mais não, mano. Jujutsu não tem mais emoção. Sem Gojo, sem emoção, mano. Você é louco. É. Não tem. Não é mais gostosinho. Mas é isso. Acabou pro Sukuna e Itadori revela seu novo poder. Roteiro. E a farsa da morte de Suguru Geto. Jutsu Kaisen. E aí, mano, o que esperar dessa desgraça? Nossa senhora. Deixa eu zoar um pouquinho que o Hajime, fã de Hajime, caralho. Caralho, um capítulo, um capítulozinho. Pô, tu não disse que ele era melhor que o Gojo. Cadê? Correu, né? Tu correu, né? Tá com vergonha do teu personagem, aquele é lixo. Igual esse aqui, ó. O próximo vai ser esse lixo aqui, ó. Pelo amor de Deus, mano.